Olá, sejam bem-vindos novamente à Escola Brasileira de Ensino Jurídico na Internet. Eu sou o Birajara Casado e estamos aqui recebendo nos nossos estudos o professor Fabiano Jantalha, procurador do Banco Central, que veio à escola ministrar os cursos intensivos de Direito Econômico próprio para a segunda fase do concurso Procurador do Banco Central, além de vir conosco resolver peças processuais e um parecer jurídico específico também para a segunda fase de Procurador do Banco Central. E o professor, então, concordou em conversar conosco rapidamente acerca das principais questões atinentes a essa preparação para a segunda fase de um concurso tão difícil e tão concorrido e tão específico como é o concurso para a advocacia do Banco Central. Então, professor Jantalha, seja bem-vindo aos estudos da escola. É com imenso prazer que nós recebemos o professor aqui, referência em Direito Econômico, referência na disciplina em todo o país, para ministrar para a gente o curso. E eu gostaria que o senhor pudesse falar para os nossos alunos, amigos, as pessoas que acompanham a escola, sobre as principais dificuldades nessa segunda fase, as dificuldades que o professor vivenciou enquanto concurseiro à época que se preparou para o Banco Central e quais são as principais dificuldades e os principais cuidados que as pessoas devem ter nesse momento, uma vez que já passaram pela peneira da primeira fase, a fase objetiva, e essa segunda fase, então, eles serão testados objetivamente em como vão advogar para o Banco Central, uma vez que a gente sabe que os concursos ultimamente eles selecionam muito mais quem já está preparado e quem tem a cabeça de advogado público, razão pela qual o professor está aqui ministrando o curso. Então, nos conte um pouco da sua experiência, nos conte um pouco das suas recomendações para esse momento, para o colega aprovado na primeira fase. Bom, professor, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer integrar a equipe do EBEJ. Aceitei de pronto o seu convite, porque já sou testemunha de algum tempo do excelente trabalho que a escola vem fazendo e dos excelentes índices de aprovação que a escola vem obtendo junto ao seu público. De fato, é um concurso bastante concorrido e apenas, o professor foi muito preciso nessa informação, apenas para que o candidato tenha uma ideia, nos últimos concursos a média tem sido entre 250 e 300 candidatos por vaga. Salvo engano da minha parte, a maior relação candidato-vaga da Advocacia Pública Federal, entre as 4 carreiras, pelo que já pude observar, e isso vem sendo assim. Uma porque é um concurso muito procurado, o Banco Central é um lugar muito bom para se trabalhar, é um lugar onde você tem imensas vantagens, principalmente do ponto de vista para quem pensa em prosseguir em estudos, mestrado, doutorado, afastamentos, etc., remunerado, isso é razoavelmente tranquilo. E segundo, também pelo número de vagas, né? Eu brinco dizendo que a gente tem aí milhares de procuradores municipais, milhares de procuradores estaduais, temos centenas e milhares até de advogados da União, procuradores da Fazenda, mas procurador do Banco Central nós somos menos de 200. Né? Então, o número de vagas realmente, apesar de estar previsto na carreira para 300, a gente ainda não conseguiu passar da barreira dos 200, então a gente vem praticamente repondo nos últimos anos. Então, é um concurso bastante concorrido. Um outro ponto que o professor bem colocou, que é uma marca desse concurso, é a especialidade. Eu pude vivenciar um pouco dessa dificuldade, menos um pouco porque sempre gostei da área bancária e financeira e econômica, né? Financeira que me refiro ao mercado financeiro, e do direito econômico como todo, então já vivenciava. Um pouco da minha experiência também ajudou, eu fui advogado da Caixa. Né? Mas para que o colega que está aí nos assistindo possa compartilhar um pouco dessa experiência, eu fui 4 anos advogado da Caixa e sou há 7 anos procurador do Banco Central. A maior dificuldade que eu tive foi realmente a especificidade da matéria. E é um tipo de prova que as bancas conseguem mergulhar, a pedido do próprio Banco Central, em algumas especificidades. Por exemplo, quando a gente vai falar em direito financeiro, todo mundo pensa na Lei 4.320, pensa na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas pouca gente lembra que está lá no artigo 28 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a regra base que deu ensejo a criação do Fundo Garantidor de Crédito, por exemplo. Né? E na Constituição, todo mundo fala em Constituição, pensa em controle de constitucionalidade, pensa em artigo 37, administração pública, e esquece, ou pelo menos não dá tanta atenção, ao artigo 164 da Constituição, que vai estabelecer que o monopólio para emissão de moeda que cabe à União é exercido pelo Banco Central.
Lá no 164 tem várias outras regras que, junto com a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, vão impor uma série de restrições ao Banco Central como o antigo financiador de governo, como era pelo menos até a Constituição de 88. Quando a gente vai olhar em direito empresarial, normalmente você vai pensar no societário geral, lei 6404, enquanto que nesse concurso é importante que você tenha uma boa visão sobre os regimes especiais, sobre o regime falimentar. Muita gente acha que a instituição financeira não pode ir à falência. Em princípio, ela não pode, ela tem que estar sujeita à Lei 6.024, os regimes especiais. Mas ela, se a liquidação não resolver, em determinadas hipóteses previstas na lei, ela pode ir à bancarrota e pode seguir, cair na regra falimentar. Lá no finalzinho do processo, mas pode. Então, professor, isso aqui são apenas algumas amostras da especificidade e essa é a primeira dica que eu sempre dou para os candidatos. Agora já estamos numa segunda fase, né? Então, além do estudo especializado, é importantíssimo que o candidato tenha atenção a pontos específicos que foram objeto de provas passadas. Como nós estamos numa banca do CESP, essa tarefa é um pouco menos difícil, porque a gente tem como fazer um levantamento dos temas preferidos do CESP. E é isso, inclusive, que eu tenho procurado fazer aqui para facilitar o trabalho dos colegas. Eu brinco muito dizendo que direito econômico a gente tem, quando muito, 2 períodos na faculdade, né? Mesmo em universidades federais, em universidades que já lecionam, que já tem uma grade curricular já estabelecida há anos, eu duvido que alguém tenha estudado mais do que 2 períodos. Direito econômico 3 não existe no Brasil praticamente, né? E falar em direito à concorrência é só mais recentemente. Então, e eu brinco dizendo que, olha, o meu trabalho, conhecimento, a gente pode adquirir em qualquer lugar. Verdade. No livro, a gente pode... Então, o nosso papel aqui no EBEJ, o meu papel como membro da equipe do EBEJ agora, é facilitar o trabalho do aluno. Então, a gente vai mastigar, macetear, mas não aquele macete com mnemônicos e siglas, porque não é o nosso perfil. Não é isso que a gente quer fazer. A gente não quer ajudar você que está aí nos assistindo a decorar. A gente quer ajudar você a se preparar com estratégia, com profundidade e com consistência, o que é especialmente importante num momento como esse. E aí, o que eu dou de dica para os colegas é... Então, que assistam os cursos que a gente está aqui ministrando, não só esse, mas o direito financeiro também, e revisem a parte conceitual. Não subestime a prova. Essa é a segunda dica. E eu já tive a oportunidade de escrever isso no meu blog, no meu site. O candidato não pode subestimar a prova, não pode achar que o professor está aqui na segunda fase. Mas por que você está revolvendo o conceito de, no meu caso, poder de mercado, mercado relevante? Isso é básico. E aí, professor, uma coisa que eu, inclusive, comentei no meu curso, quando estava gravando as aulas, são temas tão básicos que, às vezes, o candidato não dá atenção. E aí, por não dar atenção, acaba tropeçando numa coisa boba. Vou lhe dar um exemplo. Na segunda fase, ou melhor, na prova oral do último concurso para advogado da União, a pergunta da banca na prova oral para o candidato foi: discorra sobre as formas de intervenção do Estado no domínio econômico. E o que eu ouvi de relato, professor? Muita gente tropeçou. Não lembrava, porque estava preparado para ver alguma coisa, um acordo de leniência, uma organização internacional, e simplesmente uma coisa básica. Então, o que a gente faz aqui? Revisar os aspectos consistentes para deixar você preparado para enfrentar essas perguntas e... ao mesmo tempo, focar em estratégia. Não fazemos um curso diletante, é um curso focado, planejado, estruturado, com base na experiência que a gente tem aqui e como concurseiro também, né? Claro, a Escola Brasileira de Ensino Jurídico na Internet, desde a sua fundação, tem essa característica. Aqui nós não temos fórmulas prontas. O objetivo da escola sempre foi facilitar a vida das pessoas que acompanham o nosso trabalho, a fim de que elas não possam ter surpresas em provas objetivas, subjetivas, provas orais. Temos um sistema de preparação que vai desde o estudo de provas objetivas até o acompanhamento do aluno na prova oral. Tenho vários colegas hoje advogados da União que foram alunos da escola, muitos depois se tornaram professores da escola. Então o objetivo da escola aqui, principalmente com a parceria firmada com o professor Fabiano, é permitir com que você enfrente a sua prova subjetiva sem surpresas. E não adianta também a gente ficar preocupado exclusivamente com aquilo que é extremamente difícil, porque às vezes o examinador nos questiona coisas fáceis. É isso que eu falo também nas minhas aulas, e às vezes também eu preciso justificar nas aulas de processo civil, nas aulas de fazenda pública em juízo, porque que a gente desce a minúcias, às vezes em conceitos
importantes. Acabei de dar uma aula no curso de Fazenda Pública em Juízo sobre o conceito de fazenda pública. E para isso gastei 40 minutos. Porque, às vezes, um examinador te pergunta o que é fazenda pública, você sabe o que é fazenda pública, mas você não sabe dizer a ele, com minúcia, o que é fazenda pública, principalmente a sua atuação em juízo. Então, a nossa função aqui, enquanto professores da escola, e agora pela parceria fechada com o professor Fabiano, a quem eu agradeço muito o pronto recebimento do convite da escola, a concordância em se deslocar de Brasília até os estúdios da escola, é justamente fazer com que você tenha a melhor preparação possível para o Banco Central. Mas agora, professor, tirando um pouco esse aspecto de metodologia de estudo, de preparação para o Banco Central, nos diga um pouco da sua experiência como procurador do Banco Central, o dia a dia de um procurador do Banco Central, os principais temas que um procurador enfrenta no dia a dia, se existe divisão dentro do Banco Central entre a advocacia consultiva e a advocacia contenciosa, quais são as atribuições próprias de um procurador do Banco Central para que o nosso aluno, a pessoa que nos acompanha, possa mais ou menos ter uma ideia de como a banca pode se valer do aspecto prático da cabeça de um procurador do Banco Central e cobrar isso eventualmente numa prova subjetiva. Bom, eu estou há 7 anos, comecei na procuradoria, a minha posse foi em Belém. Eu fiquei 6 meses em Belém. Igual a minha, só fiquei 3 anos em Belém. Mas aí eu trouxe uma grande coisa de Belém, que foi minha esposa. Eu conheci minha esposa lá em Belém. Depois, removido para cá, a gente veio, casou e teve filho. De Belém eu só trouxe o gosto pelo açaí original. Então, lá em Belém eu lidava muito com contencioso, muito mais com contencioso e com consultoria administrativa. Os colegas que forem lotados nas regionais vão lidar muito com licitações e contratos, até para fazer a máquina continuar andando, né? E vão lidar muito com contencioso. Então é importante, o professor colocou um aspecto agora da questão da fazenda pública, é muito importante ter um bom conhecimento das prerrogativas, das características específicas de que um processo se reveste quando tem a fazenda pública como parte. A questão do regime dos precatórios, há muitas liminares, antecipações de tutela. Um detalhe importante nesse aspecto, professor, é que o Banco Central tem um plano próprio de saúde. Então, muitas vezes, há questões que envolvem liminares relacionadas a planos de saúde. Mas, ao contrário do que as pessoas imaginam, o plano de saúde não está regido pela Lei 9961 e 9656. Então, é um plano que segue uma regra própria. Então, o conhecimento desse tipo enfim, o domínio desse tipo de conhecimento é muito importante. Tivéssemos numa empresa privada, diríamos matriz, né? Mas na sede do Banco Central, o que nós temos já é uma amplitude um pouco maior em Brasília, uma amplitude um pouco maior de conhecimento. Então nós temos basicamente uma área de contencioso, que vai englobar dívida ativa, que é muito forte no Banco Central. A dívida ativa do banco é uma das maiores hoje do país, da casa de bilhões e bilhões, por conta de multas, por conta de, enfim, recursos a reaver em programas de reestruturação, PROER, essas coisas. Nós temos uma área de consultoria especializada, consultoria bancária, e aí nós temos a parte internacional, e aí eu sempre digo que não pode se negligenciar o conhecimento de direito internacional, principalmente direito internacional privado, apesar de que a gente tem algumas regras aplicáveis a conflitos de lei e tal. Nós temos, além do direito internacional, nós temos o que a gente chama de direito monetário, né? Então há uma consultoria muito forte nesse aspecto, qual é o regime jurídico da política monetária, né? Que é um assunto que a gente precisa também dedicar uma boa atenção. Temos uma área relativamente forte também de consultoria penal, e aí vai uma dica, a partir da provocação do professor, vai uma dica de estudo. O candidato precisa dominar a Lei 7492 de crime contra o sistema financeiro. Ele precisa saber o que é um crime de gestão fraudulenta, ele precisa saber o que é um crime de gestão temerária, ele precisa de saber, principalmente, professor, o que é um crime continuado, o que é um crime permanente, porque isso é cobrado e isso, inclusive, tem repercussão para fins de prazo prescricional, que pela Lei 9873, quando constitui crime, a lei remete no artigo 1º, parágrafo 2º, ao prazo da lei penal. Então o candidato precisa dominar isso, precisa dominar os artigos 109 e 110 do Código Penal, por exemplo, né? Então é importante. Na parte de administrativo, nós temos que é uma outra grande área lá,
licitações e contratos, isso aí não vai diferir muito daquilo que a gente está acostumado a ver. O Banco Central tem uma demanda um pouco diferenciada em termos de licitação na área de tecnologia da informação, então entendimento jurisprudencial e matéria e doutrina sobre isso pode ser um diferencial, mas sem dúvida nenhuma uma boa reflexão sobre as hipóteses de dispensa e inexigibilidade, principalmente sobre a parte de contratos, as cláusulas exorbitantes, essas coisas, é importante que o candidato tenha um domínio, né? Então aqui a gente já mencionou direito internacional, direito monetário, a gente já falou dívida ativa, lei de execução fiscal, é muito importante, né? A lei 7492, penal, praticamente o que a gente está falando é de prescrição e a lei de crime contra o sistema financeiro. É possível até que o examinador cobre outras coisas, mas a tradição tem sido focar mais nessa questão por razões óbvias, né? E pelo respaldo, vamos dizer assim, que a própria atuação acaba trazendo para a cobrança desse tipo de questão. Agora, em relação a minha atuação em si, eu estou há 7 anos, já sou procurador da categoria especial, já estou na categoria especial do banco, gosto muito do que faço, é um local agradável, como todo lugar não é o lugar perfeito, principalmente a gente que entra para a administração pública sabe que não vai encontrar um conto de fadas ali dentro, mas eu acho que eu sou muito realizado profissionalmente, fazendo o que faço, tenho condições de desenvolver o meu trabalho e hoje, especificamente, eu trabalho na área de consultoria em organização do sistema financeiro. Então, dentro da Procuradoria, nós temos várias áreas de consultoria, que são chefiadas por subprocuradores gerais, e eu estou subordinado a uma subprocuradora geral que trata da questão de organização e que vai pegar também a parte de processos punitivos. Então, isso é o que eu faço no meu dia a dia, são os meus pareceres, as minhas notas jurídicas que eu enfrento e que provavelmente o colega, se for aluno do EBEG, vai certamente enfrentar também no seu cotidiano profissional. Isso, então percebam que o professor Fabiano já teve experiência no contencioso do Banco Central e hoje tem experiência na consultoria do Banco Central, razão pela qual, mais uma vez, nada mais do que acertado em termos firmado a parceria com um professor de renome, um profissional do Banco Central, que possui blog, que produz conteúdo na internet, nas redes sociais, que possui um Facebook muito ativo, razão pela qual desde já fica aqui recomendado pela Escola Brasileira de Ensino Jurídico que vocês sigam o professor Fabiano Jantalha, e fica aqui desde já a minha despedida, logo em seguida do professor, a que essa conversa possa ter facilitado, clarificado algumas das suas dúvidas acerca da sua preparação e acerca do próprio Banco Central, além de efetivamente ajudá-lo aí nas suas decisões e nas suas estratégias específicas nesse momento de preparação para a segunda fase. Repito que temos um curso específico de econômico, intensivo, ministrado pelo professor Fabiano, temos um curso de financeiro ministrado pela professora Vanessa Siqueira, procuradora do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, também colega da Advocacia Pública, e temos também o curso de redação de peças e pareceres. A parte doutrinária ficou a meu cargo, de aulas que eu já vinha ministrando para os cursos de advogado da União e procurador da Fazenda, e a parte prática de resolução de peças próprias do Banco Central ficou a cargo do professor, que, como vimos, tem experiência tanto no consultivo quanto no contencioso. Aqui fica a minha despedida, já passo a palavra para o professor e espero que você, aprovado na primeira fase e que irá se submeter à segunda fase do concurso de procurador do Banco Central, possa lograr êxito na sua aprovação, se tornando nossos colegas de advocacia pública e colega mais específico ainda do professor Fabiano, lá na Procuradoria do Banco Central. Então fica aqui o meu agradecimento, o meu abraço, passo a palavra ao professor, caso ele tenha algumas palavras finais para dizer para os nossos amigos e colegas. Bom, obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Eu acho que eu sempre procurei focar em aprender com aqueles que já faziam aquilo que eu fazia. Não porque julgava que fossem melhores ou piores, mas apenas porque tinham um conhecimento que eu não tinha. O nosso papel aqui na EBEG é esse, é compartilhar um pouco da nossa experiência, reproduzir essa experiência em possibilidades de temas a serem cobrados e trabalhar isso ao longo dos nossos cursos. O que eu gostaria de dizer, por fim, aos candidatos primeiro, calma, não se desesperem. E eu já tive a oportunidade de dizer isso também no meu site, no meu blog, o seguinte: se a prova é desafiadora para você, é muito mais para o examinador, principalmente na área de direito econômico. Porque para encaixar aquela penca de temas
em número X de questão, é um desafio muito grande. Isso, como o CESP já é uma organizadora que tem bastante tradição, já tem um currículo, um histórico já consolidado, a experiência mostra que eles costumam priorizar sempre os temas do momento, com um pendor muito forte para a questão jurisprudencial. Então, é importante, né, que o candidato também tenha um bom conhecimento dos informativos, do STJ e do STF. Essa é uma leitura. Quando você for dormir, terminou de estudar, pega lá o informativo, pega o seu iPad, pega o seu notebook, dá aquela última lida nos informativos para ver o que está sendo decidido. Isso pode ajudar, isso pode fazer a diferença. É uma dica que vai extrapolar, que eu usei, não é uma dica etérea nem diletante. Poupe seu sono. Não vire madrugada, não vare madrugada, se alimente bem, tenha calma e mantenha ali um mínimo de 7, 8 horas de sono por dia. Isso é fundamental para que seu cérebro funcione, para que você tenha calma, porque na hora você pode não saber imediatamente o que é, mas você com calma você pode revigorar, tentar construir um conceito, né? O examinador não quer saber se você sabe, ele quer saber se você sabe responder. E isso é o ponto importante. Mais uma vez, obrigado. Para você que está estudando conosco, uma excelente prova e, como dizia aquela antiga propaganda, tudo que eu quero dizer é o seguinte, que eu sou você amanhã. Estou te esperando lá no Banco Central. Obrigado, professor. E como última dica, já que o professor falou em jurisprudência, os senhores sabem que nós temos o informativo de jurisprudência que é disponibilizado gratuitamente no site da EBEJ, lá na aba Informativos, Publicação Informativos, onde existem todas as decisões plenárias do Supremo Tribunal Federal e do STJ, que são relevantes para os estudos para concurso, devidamente resumidas, grafadas, com os aspectos principais. Temos também um curso ministrado por mim, pelo professor Caio César e pelo professor Márcio Cavalcante, juiz federal, que resume toda a jurisprudência 2013.1 desses tribunais superiores, STJ e STF. Fica aí, portanto, para você toda essa variedade de informações que você pode lançar mão aí na reta final da sua preparação. Deixo aqui o meu abraço, deixamos aqui o nosso abraço e esperamos realmente que você possa lograr êxito e que a escola possa de alguma forma participar dessa conquista. Um abraço a todos e até os nossos próximos encontros.